Olá pessoal, estamos começando mais um Pod Santos e hoje aqui com a presença ilustre, né, do Thiago Kiffer, um amigo, um professor. Ele é mestre em História e doutor em Teologia. Eu tenho certeza que vocês vão se impressionar com a história de vida do Thiago. Mas antes de passarmos a palavra para ele, eu gostaria de passar aqui pro mestre. Né? Se nós temos aqui um mestre em Teologia, nós temos um mestre aqui Não inventa. liderança, um mestre em... Tá bom. Chega por aí, senão aumenta muito a expectativa, depois o pessoal se frustra. Então, começando nessa vibe, te convido a participar aqui junto, já curte, compartilha, tenho certeza que vai ser extraordinário. Isso aí, gente, esse nosso episódio vai, como sempre, para os nossos apoiadores, né, a nossa apoiadora querida, a clínica da doutora Carol Lagman, né, que fica na rua Lafayette Cruz, 206 em Canoas, onde tem toda uma estrutura e uma base para você ter um atendimento excelente, né, e também, principalmente, gente, cuidar da sua saúde bucal, né, a gente fala aqui que todo mundo precisa cuidar dos dentes, é a primeira coisa que normalmente as pessoas notam na gente, né, o sorriso adequado, ele é não só um convite, mas é uma porta de entrada para o seu negócio, para a sua vida, para tudo que você vai fazer. Então, cuide da sua higiene bucal, previna-se. Ela tem tratamento de harmonização facial, ela também é especialista nisso que faz. Doutora Caroline Lagman, Rua Lafayette Cruz, em Canoas, número 206. Você vai ser super bem atendido por ela. E esse episódio vai também como assinatura aqui da doutora Carol, né? E o Thiago, obrigado, Thiago, por estar participando com a gente hoje aqui. Vai ser uma honra esse nosso papo, viu? Eu que agradeço o convite. E é doutorando, Robert. Errou um título do cara, Robert. Não, mas ele botou pra cima, né? Falta terminar ainda, tá profetizando Amém. Com a minha vida. Falta ainda uma estradinha ainda de um ano pra ter o doutorado. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Não, mas já, com os olhos da fé, já vemos aqui. Amém. Doutor, coisa boa, Preciso de fé nesse reto final aí, que não é fácil. O sono... A falta dele, na verdade, né? De sono, legal. A ansiedade para escrever e tá tudo certinho. Criar a tese, doutor. Criar a tese, né? Tem que ser bastante original, assim, porque é uma tese, né? A dissertação pode mais ser algo mais, assim, de revisão, de que outros autores já escreveram a tese, eu tenho que propor algo novo, né? Sim. Para análise. Então, não é qualquer coisa que eu possa entregar lá, né? E aí, na reta final, dá um nervosismo, mas dá certo. Tem bons orientadores. Em história, Thiago? Não, em teologia. Mas na tá. parte histórica daí. Entendi. Parte histórica. Eu pesquiso a teologia de Charles Fox Parham. Charles Fox Parham, ele é o pai do pentecostalismo, né? Então teve o William Seymour, que todo mundo conhece, Rua Azusa, mas o Charles Fox Parham foi o que ensinou o William Seymour acerca do falar em línguas lá em Topeka, no Kansas. E o Charles, ele estava em Gales também? Não. O Gales é ali também 1905, 1906, isso. Né? Que inclusive inspirou muitos ali de Azusa. Mas não, ele é um americano, né, do sul dos Estados Unidos, né, criado no Kansas. E aí, como qualquer um do Kansas dos século XIX e no século XX, extremamente racista, umas ideias assim... Os Estados Unidos vem muita coisa boa de lá, mas vem muita teologia complicada, né? Então, o Parham era um desses caras. Mas uma das ideias interessantes da teologia dele vai ser o que o William Seymour vai aprender não em Topeka, no Kansas, que é onde ele desenvolve a teologia, mas quando ele vai pregar em Houston, no Texas, que aí tá lá o William Seymour, e aí ele vai estudar da porta da sala de aula do Parham, né? Porque havia as leis Jim Crow, e as leis Jim Crow proibia que houvesse nos mesmos espaços brancos e negros. Inclusive lá na década de 60, o Martin Luther King vai lutar contra, né? Ônibus para só negros, assentos separados, assentos, né? Bebedouros. Então, naquela época, tinha isso. Então, ele vai ter que estudar da porta da sala de aula do Parham para poder aprender. Mas mesmo assim, ele se convence. E aí ele é convidado para pastorear uma igreja negra em Los Angeles. Na época tinha muito disso, né? Igreja só para negros, igreja só para brancos. E aí lá ele vai começar... não vão aceitar muito a mensagem pentecostal, mas ali ele vai começar a pregar, vai aumentar o número, e tem que alugar a Rua Azusa
o prédio, né, que era uma igreja meio que abandonada, assim, estava servido de depósito, e ali vai explodir para o mundo todo, né? Mas eu pesquiso o que vem antes, eu pesquiso Charles Fox Parham, a teologia dele, e o que ficou dentro do pentecostalismo e o que ficou de fora do pentecostalismo. Então, essa é a tese, né? No Brasil, ninguém pesquisou. Sabe que eu não conhecia esse personagem, né? O William Seymour é um cara conhecido já, né? Sim. Já estudei um pouquinho, não no nível que não posso... Eu também, eu só li o livro, né? Na verdade, eu fiz um exercício bom, porque eu li o primeiro o Avivamento no País de Gales e depois, logo na sequência, assim, eu li o livro Azusa, né? Do Frank Bartman. Do Bartman, e aí eu li, aí deu pra entender, né, que eles se comunicavam, mas não era muito próximo, não, assim, estavam acontecendo com um ano e meio de diferença, mas eles não tinham essa proximidade, até porque demorava muito por carta, eles mandavam a carta pra Gales e demorava 3 meses pra chegar, daí já tinha acontecido um monte de coisa no meio do caminho, já eles iam ter que ir se ajustando aí, né, mas é um exercício legal, né, mas o que ele estuda também nunca tinha ouvido falar. Eu até escrevi um artigo, mandei pra publicação, ainda demora esse processo pra publicar, né, mas que o título é Um Homem de um Só Parágrafo. Que legal, cara. Porque no Brasil, os trabalhos é um parágrafo que fala do Parham, ou uma nota de rodapé, e aí segue pro Seymour. E principalmente fala aqui da Assembleia de Deus, né? Sim. Aí até falo, porque... Aí faz uma linha como se o Gunnar Wingre e o Daniel Berg tivesse tido em Azusa, mas nunca tiveram. Eles aprenderam o pentecostalismo em Chicago. Quem teve em Azusa foi quem ensinou para eles, que foi William Durham. Então, o Brasil ele é uma nota de rodapé, o Parham. Então, essa é a contribuição positiva e atualizada que a minha tese vai tentar trazer, né? Se eu conseguir, em nome de Jesus, que legal, vai conseguir, defender até lá. Que legal. Cara, e isso sai daquela caixa, né? Totalmente. Ainda mais assim, nós que somos assembleanos, né? Porque tu vai acabar sendo induzido a estudar mais sobre David Gunavin, né? E Daniel Berg e David Gunavin, né? E daí, sim, William Seymour e os demais. Mas tu fica nisso, né? Pelo menos eu, que não me aprofundei a tal, né? Fiquei nisso, né? Estudei um pouquinho sobre Gales, a Ilha de Fiji, estudei alguns avivamentos, né? Em si. Mas não cheguei a esses detalhes, né? Pessoas que contribuíram até, às vezes foram mais ainda desbravadores nesse caso, né? E agora o Gunnar Wingre e o Daniel Berg, aqui no Rio Grande do Sul, eles vão trazer mais, porque ano que vem faz 100 anos a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, né? Sim. Sim. Mas no Brasil ela já tem 113. No Brasil ela chegou em 1911, então já tem um 110, tempinho a mais, né? E aí aqui o Gustavo Nordum que trouxe. Mas aí certamente vão fazer de novo aquela recapitulação para chegar aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas aí os personagens iniciais ficam meio de fora, assim. E aí tem muita contribuição. Por que tem algumas coisas que são questão... Será que ele era racista ou não era? Aí tem a acusação que que foi preso por homossexualidade, porque na época o crime de sodomia era crime, né? Nos Estados Unidos. Então tem todas essas polêmicas que eu também estou tentando pela bibliografia. Infelizmente não moro lá para ver em fonte primária, então eu tenho que seguir o que os outros pesquisam, né? Lá nos Estados Unidos. Mas tentando trazer para o Brasil essas informações. E tu nunca foi lá? Nunca pensou em fazer isso? Não, o meu irmão mora lá, né? O Maurício, ele mora lá. É mesmo. E não dá para pedir umas... ele mora longe do Texas, né? E do Kansas. Mas eu quero ir mais para frente. Agora falta tempo. Falta tempo. Cara, mas assim, botar no propósito, né? De fazer... Eu acho que termina o doutorado, cara. E claro. Né? Mas já vai estar ali casado. Amém. Importante. E vai, com certeza, cara. Vale a pena, né? Ainda mais você que é um historiador, né? Que acaba buscando algo novo pro Brasil, né? E isso vai trazer riqueza, né? De conhecimento. Eu acho que precisar, a gente tá aí para apoiar. Amém. E tem outras linhas de pesquisa diferentes que tu encontrou nesse meio de caminho? Outros pesquisadores, outras pessoas que estão pesquisando coisas que te surpreenderam, assim? Porque a gente tem contato com muito trabalho, né, no meio acadêmico, principalmente, muitas teorias, até teses, trabalhos e pesquisas, né, que às vezes são muito diferentes, né, no meio evangélico, assim, meio, vamos dizer, teológico, né, evangélico não, né. O que mais me chamou a atenção no começo da pesquisa é porque o pessoal ele trabalha uma linha tênue, né, Azusa é como se o nosso pentecostalismo fosse o pentecostalismo de Azusa. Claro que o Espírito está ali, a evidência de falar em línguas está ali, né? O Espírito Santo é o mesmo, né? Aí desde que antes do mundo, porque é Deus, né? É eterno. Mas as teologias elas são diferentes. Por exemplo, a Azusa é uma teologia que tu era salvo,
tu passava pelo processo de santificação, e aí depois que tu era batizado com o Espírito Santo. Era uma teologia das 3 bênçãos. Por quê? Porque vinha do movimento de santidade lá do século XIX. A teologia que vem para as Assembleias de Deus, que é a igreja que eu faço parte, ela não é uma teologia das 3 bênçãos. Então, o processo de santificação acontece na salvação. Tu te santifica como um processo, assim, de renúncia, mas aquele que tu é retirado, tu é feito santo, tu é na salvação. Depois tu pode buscar a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas nos Estados Unidos, pro Parham, pro Seymour, era a teologia das 3 bênçãos. Então tu era salvo, tu passava pelo processo de santificação, os mais radicais iam dizer que tu nem ia pecar mais, ou não ia sofrer mais tentação. O Seymour não era tanto, mas no século XIX os caras diziam que tu não ia mais pecar, né, praticamente. E aí depois o falar em línguas, né, e o batismo com o Espírito Santo. Nosso não é assim, porque no meio do caminho, houve uma atualização, que foi a teologia das 2 bênçãos lá de Durham, em Chicago, que é onde o Daniel Berg e Gunnar Wing vão ter contato, que é onde a Aimee McPherson, que é a mãe da Igreja do Evangelho Quadrangular, vai ter contato, que é onde o Luiz de Francisco, da Congregação Cristã do Brasil, vai ter contatos também, que é a primeira igreja pentecostal, né? Congregação Cristã, a Igreja do Véu, que chama. A CCB. É a primeira igreja pentecostal? Do Brasil, É mesmo? Do Brasil. Eu jurava que era a Assembleia de Deus. Não, ela chegou um ano antes da Assembleia de Deus. E o que acontece? Ele era um imigrante, tal como o Daniel Berg e Gunnar Wing. O Daniel Berg e Gunnar Wing suecos. Sim. E o Luiz de Francisco era um italiano. Naquela época acontecia muita migração para os Estados Unidos. No caso da Itália, por conta da unificação da Itália, em 1870, 71, né? Então teve muita crise lá, muita guerra. Muitos vieram para os Estados Unidos tentar a vida. O Luiz Francisco ele se converteu na igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Ele sai da igreja presbiteriana, e era uma igreja fundada, ele ajudou a fundar, entre os imigrantes italianos. Então era uma igreja que falava italiano nos Estados Unidos, presbiteriano. Mas ele sai da igreja presbiteriana, não foi por causa do pentecostalismo, como vai ser o Daniel Berg e Gunnar Wing no caso da Igreja Batista, né? Aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos ele vai sair da Igreja Presbiteriana por conta que ele acreditava no credo batismo, ou seja, que se batizava já com a consciência de fé, né? E na Igreja Presbiteriana é o P do batismo, tu batiza crianças, assim como a Igreja Luterana. Ele vai sair daí e aí ele vai participar das mesmas conferências do William Durham de pentecostalismo e vai acreditar. Pentecostal, ele acredita no pentecostalismo, ele já vira missionário já. E aí ele vai ir primeiro para a Argentina e depois para São Paulo para pregar entre os imigrantes italianos. Caramba! E vai crescer a Congregação Cristã do Brasil entre os imigrantes italianos. Vai mudar, Inário era em italiano, a liturgia era em italiano, a Bíblia era em italiano. Vai mudar só quando? No Estado Novo, aquele período ali do Getúlio Vargas de 37 a 45, porque como a Itália era ligada ao eixo, né, e o eixo estava ligado à Alemanha nazista e o Brasil era do lado dos aliados, dos Estados Unidos, o Vargas vai proibir que se fale em reuniões privadas em alemão ou italiano, porque podia ser alguma conspiração, né, nazista, alguma coisa assim, que vai ser a grande contradição, né? O Vargas era um ditador e lutava contra a ditadura fora do Brasil. Isso era a contradição. Tinha-se essa aparente revitalização do patrotismo, né? Isso, tinha... O 1º de maio era uma festa, era assim, uma né? festa, O Vargas era considerado, assim, um ídolo, quase uma isso. religião varguista. E eles vão proibir aí de se falar em italiano. Então, a igreja vai ter que se nacionalizar a partir daí. Então, eles vão fazer inários de 2 idiomas. A medida também vai se convertendo, né? Eles vão começando a pregar e aí vai entrando brasileiros, vai saindo daquela bolha simplesmente italiana e entrando novos... A mesma coisa com a Igreja Luterana, aconteceu a mesma coisa, né? Sair da bolha. Mas sofreu muita diferença? Sofreu, assim, mudanças, transformações? Quais foram as principais da Congregação Cristã no Brasil? Transformações que teve? Do Brasil, ou ela conseguiu manter a linha? Ela mantém, claro que algumas coisas vão mudar com o decorrer, porque as pessoas mudam, né? A televisão e tudo mais, que começa... Mas é uma igreja, como ela é mais fechada na sua liturgia, poucas coisas vão mudar. Ela mantém a sua orquestra, tem as orquestras lindíssimas na congregação, a questão do véu, né? É uma igreja que tu vai ver pouca participação, tu não vai ver pastor da Congregação Cristã do Brasil sendo da bancada evangélica, tu não vai ver.
porque dentro do estatuto deles é proibido que lideranças ordenadas façam parte da política. Então muita coisa se manteve do original, Exatamente. Então vai ver, por exemplo, o culto na praça da Congregação Cristã do Brasil. Eles não fazem proselitismo público, assim, né? Eles então não é uma igreja missionária. É uma igreja missionária no boca a boca. Não como a Assembleia de Deus que faz culto na praça e tudo mais. Sim. E é bom dizer que quando eu falo o termo aqui, proselitismo, geralmente esse termo fica pejorativo, né? Não é pejorativo. Não, é. O evangelho mas eles não fazem na praça, assim, que nem os assembleianos fazem, que nem outras igrejas batistas, principalmente, fazem também. A congregação cristã, raramente tu vai ver isso. Já que nós estamos falando de igreja, teve uma igreja que, pra mim, não estava mais tão ativa, né? Mas, na verdade, descobri que ela sempre esteve ativa, que é a igreja anglicana, né? Que ela vem já das origens lá, né? Lá do início da área protestante, né? Do Martim Lutero, né? Isso. Só que a igreja anglicana ela vai ser diferente das igrejas anabatistas, luteranas, as próprias igrejas reformadas, né? Que a gente chama reformada que tudo que vem da reforma, né? Mas reformado que a gente chama mais ainda as igrejas calvinistas, né? Uhum. Que é o termo teológico assim que a gente usa. O Marco não veio hoje, né? Mas o Elias também é da igreja em reforma. O Elias também é. Mas a igreja anglicana, ela foi mais assim... Até hoje ela é uma igreja do Estado, né? Uhum. O chefe da igreja era a Rainha Elizabeth, agora é o rei Charles, né? E foi um processo de reforma também do Estado para o povo. É uma igreja que já existia igreja na Inglaterra desde... da história antiga, mas no período da Reforma, o que vai acontecer? Tem o Henrique VIII, né, que é da família Tudor. A família Tudor ela nasce ali depois da Guerra dos 100 Anos. Aí da Guerra dos 100 Anos vem a Guerra das Duas Rosas, ali duas famílias, York e Lancaster. Termina a guerra, eles resolvem fundar a família Tudor. E o Henrique VIII ele vai ser um dos principais nomes do absolutismo, né? Vai ser ali com ele, com a filha dele, a Elizabeth, que vai bombar a colonização dos Estados Unidos também. A Virgínia, né? Rainha Virgem é a Virgínia. O Jamestown também, da próxima dinastia. Mas, enfim, vai começar a igreja anglicana porque ele precisava ter herdeiros homens. Naquela época era muito importante ter herdeiros homens, porque vai ser a sucessão do casamento, né? E as mulheres que ele casava, não dava herdeiros homens para eles. Casou com uma, não deu herdeiro homem, né? Casou com outra, não deu herdeiro homem. O herdeiro homem que ele tinha era filho fora do casamento. Boa. Então ele até fez uma proposta para uma das filhas dele, que é a chamada Maria Sanguinária, né? A Blood Mary, que vai matar protestante puritano, vai matar assim muito na Inglaterra. Ele até vai fazer a proposta para eles se casarem. O Papa vai fazer a proposta para eles se casarem, porque ele estava se separando, e as mulheres apareciam. Ops, morreu! As mulheres, né? Opa! E aí ele até vai fazer a proposta para ver esse incesto, mas o Henrique VIII preferiu sair da Igreja Católica, ir para o lado protestante, para não cometer isso com o filho dele, né? Sim. E aí, no fim, morreu sem herdeiro masculino legítimo da época que chamava, né? Tanto é que a Maria foi rainha, a Elizabeth foi rainha. Teve até um filho que foi rei um pouco tempo ali, mas morreu rápido. Mas a mais famosa vai ser Elizabeth I, né? Que foi a rainha virgem, que chamava, que morreu sem herdeiros e acabou com a dinastia Tudor. Mas a Maria, ela é chamada de sanguinária porque ele era anglicano, né? Ele virou protestante. E se tu vira protestante nessa época, não é um estado laico. O país vira protestante. Tu era católico, o país era católico. Sim, seguia a religião. Então o país vira protestante. Quando ele morre, o país está protestante. Só que a Maria, filha dele, era católica, assim, fervorosa. Então ela faz uma perseguição sistemática contra os protestantes. Tanto é que alguns vão ir para a Holanda e da Holanda vão vir para os Estados Unidos, né? E aí volta depois com a Elizabeth I, também uma protestante convicta, que também vai perseguir os católicos, né? Na época não tinha essa coisa de liberdade religiosa. Tu era protestante, tu era católico, tu perseguia todo mundo. Importava quem estava no poder, né? Quem estava no poder. O que vai mudar isso vai ser uma segunda geração, né? Os puritanos,
os próprios pietistas, os metodistas, que vão dar uma renovação, um respiro na religião europeia. Mas esse pós-reforma é muito complicado na Europa, né? É muito sanguinário mesmo, esse pós-Europa. E quais, pós-reforma. E quais as religiões que mantiveram sua essência? Porque a luterana citada anteriormente, ela abriu braços, né? Hoje temos os renovados, os carismáticos. Então a gente teve alguns braços da igreja luterana que já não é mais, vamos dizer assim, a cartilha original, vamos dizer assim, né? No Brasil tem duas principais luteranas. Tem a IELB e a ICLB. Mas antes, deixa eu te perguntar, cronologicamente, qual foi a primeira igreja foi a Congregação Cristã no Brasil? Pentecostal, sim. Sim. Pentecostal. E a primeira que, sem ser pentecostal, qual foi? A primeira foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí depois teve uma experiência ali dos calvinistas franceses. Que não deu muito certo. Tem a Confissão de Fé de Guanabara, né? Que foi o primeiro martírio, né? Aí depois teve o Brasil holandês, que a Holanda era reformada. Então teve uma igreja que é considerada a primeira igreja americana mesmo, que foi a igreja potiguara, que era índios, que eram pastores. Índios potiguara, que eram pastores. Na época do Maurício de Nassau. Também, depois que foram expulsos, esses índios foram massacrados pelos portugueses. Aí depois, no século XIX, quando tem ali aquele contexto que a família real portuguesa vem para o Brasil, quem escolta eles são os ingleses. E os ingleses eles fazem um tratado com Portugal de amizade. E aí vem muitos anglicanos para cá. Então, as primeiras igrejas protestantes que vieram para cá foram os anglicanos. Aí, depois de 1824, mas aí é o que a gente chama de protestantismo de imigração, vão vir os luteranos daí. E esses não tinham objetivo também proselitistas. Era para manter a cultura deles. Então, a religião não era para expandir, era para preservar. Eles sofriam perseguição na Europa, era uma vida assim, miserável. Eles fugiram da perseguição, no caso. Vieram para cá para tentar a vida, né? Até foi um projeto do Estado também, brasileiro, para embranquecer o Estado brasileiro, para ser um substituto, mão de obra barata para a escravidão. Teve isso também. Mas aqui eles tentaram manter sua cultura, né? Aí depois vai começar a vir o chamado, aí via Estados Unidos, essa é via Europa, né? Anglicanos e luteranos. Via Estados Unidos o chamado protestantismo de missão daí. Aí vem presbiterianos, vem congregacionais, aí vem batistas, aí vem metodistas, aí vem essa galera aqui. Até que no século XX aí vai começar a vir o pentecostalismo, né? Entendi. Congregação cristã, Assembleia de Deus, aí depois da Igreja do Evangelho Quadrangular e por aí vai, né? Então seria a Assembleia seria, no caso, a segunda igreja. Segunda, é. Claro que quando a gente fala disso... não tem como precisar não exatamente, tem como precisar, porque eram mas a mesma época. as igrejas principais... Que surgiram na época. Porque a Assembleia de Deus... Tu consegue ver a Assembleia de Deus na Igreja do Evangelho Quadrangular. Claro. Tu consegue ver na Batista Brasa. Sim. Congregação Cristã, não, né? Os teóricos, eles por dizem isso que eu perguntei, porque eles são muito diferentes. Diferentes. Né? Os teóricos, eles dizem que a Assembleia é a matriz pentecostal brasileira, é a Assembleia. É o que dá o tom. Sim. E tanto é que a Assembleia de Deus, a que eu congrego, é ligado à Convenção Geral das Assembleias de Deus. Mas tem a Assembleia de Deus de tudo hoje em dia, né? Claro. Tem as mais clássicas, como a de Madureira, Vitória em Cristo. Restauração. Mas tem a Assembleia de Deus, Ministério Robert. Né? A Assembleia de Deus, Ministério Tiago. Sim. E manter, o hino da harpa é o mesmo... Só muda a liderança, né? Não faz parte de uma convenção. Não faz parte da mesma convenção. convenção. Então virou uma matriz assembleiana, digamos assim, o pentecostalismo da Assembleia de Deus. Né? Mas antes, então, os presbiterianos, os batistas, os metodistas já estavam aqui antes. Já estavam aqui antes. No caso, não são pentecostais, mas são igrejas centenárias. E eles tinham também. um projeto, né, de fazer uma civilização mesmo. De manter a civilização, de trazer um modelo de civilização americana, né? Então fizeram escola, Mackenzie, né? Foi um modelo de civilização americana que foi trazida para cá com os presbiterianos. E escolas batistas, geralmente do lado de uma igreja tinha uma escola, tinha todo aquele ministério de vender bíblias, né? Então era algo muito comum na época. Hoje, esse ministério, o pessoal tem Bíblia no celular, o pessoal ganha Bíblia de graça, não funciona mais. Mas na época tinha os compostores que vendiam Bíblia, que iam por todo lugar. Que faz sentido, né? Até que eles eram os primeiros. Acesso, né? Que faz muito sentido. A Igreja Católica da época não era muito aberta, assim, a Bíblia, né? Mas
conta um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. 2 perguntas numa foi só. se empolgando, vai indo, que a história é muito legal, né? Quando vê, a gente já tá escatologia, que ele já tá falando Eu não paro de falar. das igrejas do futuro aqui. Isso que é bom, facilita nosso trabalho. Isso aí. Aí que é bom. Foi o convidado que veio Mas ficar quieto. conta um pouquinho, né? Quem é o Thiago, né? Ai, doutora Quem é o Carol. Thiago Kiefer, de onde é que surgiu, né? O André E desistiu também, quando é que surgiu essa vontade, né, de ver essa história, daí a história do pentecostalismo, né? E daí segue em frente. Bom, eu sou cria da Matias, né? Canoense, cria da Antena também, assim como o Robert. Tínhamos até uma banda, né? Isso que eu ia falar, né? Aquela foto Feitos pra quê? Feitos para Adorar, que era um plágio da banda lá da Feitos 55. pra louvar. Pá, cara, não queria colocar do logo ali. Que por pouco, eu vou contar isso, por pouco não foi Incendiários. Conta. Tua culpa. O Robert queria incendiar tudo. Da Incendiários, Aí nós tínhamos, o Robert era o nosso tecladista, né? Eu era o vocalista. Tu imagina o nível, né? Eu tenho uma foto tua, eu tenho salvo até hoje uma foto tua num altarzinho, assim, eu acho que de madeira, tu tá com teclado. Giovanni no baixo, Bola na guitarra. O Nicolas na bateria. Na bateria. Que loucura. O Maico Violeiro. Sim. Era legal, né? Então ali me criei na Antena, né? Desde que nasci, na mesma congregação também. Estudei ali também na Matias Velho, Teresa Franciscucci, me formei ali da primeira até... Estudei no Ministro, né? Depois no Teresa. E logo, já que me formei, já entrei na história, né? Mas como que eu chego aí, né? Na história. Não sei se tu lembra do Davi Sander. Uma vez foi pregar no nosso retiro lá, que até o Giovanni, se ele está assistindo, ele vai lembrar. Que ele falou assim, estava ministrando louvor, ele falou, porque a gente não veio pregar teologia. Tu lembra disso? Não lembro. E aí o cara assumiu o microfone, eu sou teólogo. Se o Giovanni está assistindo, ele vai ver isso aí, ele vai lembrar. Vamos mandar para ele, não se preocupe. E o Davi Sander era muito meu amigo, né? E ele agora faleceu, né? Infelizmente, na Covid. Mas antes essa amizade dele, eu vi ele também conversar com o Gabriel Kernitz, que também foi pregar já lá. E eles eram teólogos e professores de história. Os primeiros, assim, crentes que eu vi ser professor de história. E eu vi eles discutir do bom sentido, né? Debater. E eu não entendia nada, mas eu achava aquilo... Legal. Muito, muito máximo, assim, eles discutindo. E no colégio eu sempre tive a aptidão, assim, de apresentar trabalho, sempre me dava muito bem, né? Com as humanas. Assim, com as humanas, não, eu era meia boca em tudo, assim, os meus alunos não me vejam. Mas é que o colégio tradicional, a grade, e o Rubem Alves fala sobre isso, né? Que chamar de grade as matérias, que coisa horrível, né? Parece uma coisa de cadeia, né? Uma coisa de grade, né? Uma coisa que... Então, a escola, ela faz para que seja dessa forma, para que todo mundo seja, de fato, mediano em tudo, né? Eu era bem mediano, assim, mas... Eu também. Mas eu não boto muito em mim a culpa na escola, assim, eu era preguiçoso mesmo. Não, eu fiquei preguiçoso por causa disso, que eu não vou fazer... Faça a meia culpa aqui, mas eu não vou tirar da escola, não. Eu fiquei preguiçoso por causa do conteúdo, porque, poxa, vai te desanimando. Tu vê, na verdade, assim, o ensino médio, ele é a mesma coisa. Tu pega o ensino médio, é a mesma coisa que da primeira ao oitavo, só que não, cada ano a gente vai ver um negócio. Pra que ver a mesma coisa, uma perda total de tempo? Mas, enfim, essa é a minha posição aqui, né? Não quero que ninguém me processe em relação à escola. Eu amo a escola, Deus abençoe a escola. Eu não concordo, tá? Minha chefe no Colégio Batista Brasileiro, eu amo a escola. Isso, tô trazendo convidado, esse é o meu posicionamento, tá? André Sante aqui, do Robert, eu não sei o dele, eu tô isentando o Thiago. Eu sou o meu sou meio ruim de falar, porque eu rodei 2 anos, então, né, não foi por causa da escola. Mas eu não rodei nenhum ano, justamente pra não repetir que a minha mãe disse, tu quer fazer de novo? Mais um ano, eu falo, não, tá tudo bem, vamos passar então bonitinho, estudar e passar. Mano, no colégio eu era assim, bem fraquinho assim. Mas eu me lembro que a professora de física, no Teresa, ela era também professora de religião, né? Contradição. Bem igual, né? Bem... E aí eu me formei, eu tenho 27 anos, né? Eu me formei em 2012. E o que aconteceu em 2012? Que deu, fim do mundo. Filme. Ia ter o fim do mundo. Sim, fim do mundo, né? E ela fez uma dinâmica tão legal que ela dividiu a sala em 2. E aí ela pediu para eu escolher de um lado e de outro um advogado que iam trazer exemplos da história
que um era para o mundo acabar e o outro para o mundo não acabar. Do porquê que o mundo iria acabar então, e o outro que não. O que ia acabar, que era o outro rapaz, trouxe Hitler, trouxe guerra, trouxe um monte de coisa. E eu era para não acabar. Aí o mundo não acabou, acho que eu ganhei a discussão. Aí, que legal. Mas aí, naquilo ali, eu vi que eu falava e o pessoal ficava... Feliz, gostava, né? entendia. Gostava. Aí eu, com essa influência da comunicação. Do irmão Davi, do irmão Gabriel, e com essa facilidade de me comunicar, aí no dia da formatura eu decidi, vou fazer história. Depois, no metade do curso, que tentei desistir um pouco, não entendia nada dos textos, assim, sai do ensino médio, aqueles textão, Sim. só não entende, né? Mas depois fui engrenando, fui fazendo amizades, algumas me levaram até para um caminho não tão legal, num período de tempo, mas gostei e cá estou. Só que quando eu entrei, eu queria pesquisar a história da igreja. Só que na faculdade não tem lá disciplina História da Igreja, não, tem disciplina Idade Média, pré-história, essas disciplinas. E os professores também não iam pesquisar isso, né? A maioria não era cristão, até a minha orientadora no final foi cristã, é membro da Mover, professora Cleusa. Na Mover da Mover, A gente trouxe o pastor Isaac aqui. Viu? O Ben. A professora Cleusa, foi a minha orientadora e ela era cristã, né? Deu muitos conselhos, muito assim... Foi o meu porto seguro mesmo para me manter no caminho, foi a professora Cleusa. Mas não tem quem pesquisa assim. Então eu fui me indo para outros caminhos, e aí no mestrado eu fiz de História, mas pesquisando mais História política, assim. Eu pesquisei a história dos partidos políticos. Só que aí terminei, já estava não aguentando mais, bem época de eleição, aí quem pesquisa isso ficaram muito brigão, assim, eu estava decepcionado, também não arrumava emprego, aí toda a minha revolução foi por água abaixo, né? Quando os boletos chegam, a revolução... Fica em segundo plano. Fica em segundo plano, né? E aí eu, deixei a ideologia de lado, deixei essa pesquisa de lado, vou desistir. Mas aí me veio aquela lembrança para pesquisar a história da igreja, né? E aí eu não queria história, fui para descobrir alguns amigos que faziam na EST, esse que me inspirou também o Gabriel, fazia na EST, Faculdade EST, uma faculdade de teologia luterana, resolvi fazer o doutorado lá e cá estou. Eu queria pesquisar a história da igreja de Canoas, fazer por pesquisa, né? Mas era bem a época da pandemia, e aí tinha que entrevistar pessoas mais velhas, aí eu acabei trocando para a pesquisa do Parham, né? E da Antena que tu falaste, né? Que é a igreja que a gente teve junto. Quando eu desgringolei um pouco na faculdade, e aí depois me arrependi e voltei, eu voltei para a Igreja Batista. Aí fiquei de 2018 até o ano passado, e nunca deixei de ser pentecostal. Era uma igreja bem tradicional, assim, nunca deixei de ser pentecostal, mas precisava dessa baixada de bola, dessa fase, né? Acho que foi de Deus. E aí, ano passado, conheci a minha atual e para sempre noiva, a Cássia, jornalista do Guia-me, é uma boa pessoa para convidar aqui também, porque ela fala da igreja perseguida, que ela noticia diariamente, né? Que legal. Ela trabalha num portal cristão, Guia-me. E aí arrumei também um emprego no Colégio Batista, e que fica na frente da igreja que eu congrego hoje. Era uma igreja bíblica, o pastor Fernando, uma benção, a liderança de jovens também uma benção. Aí voltei para a Assembleia e cá estou, feliz da vida. Mas o que mais te chamou a atenção essa igreja, pelo que tu comentou, era uma batista, não era batista renovada, não acreditavam nos dons. Pelo contrário. Não, eles eram mais tranquilos, assim, em relação aos dons. Não era uma igreja que acreditava em batismo com o Espírito Santo, essas coisas, não. Mas acreditava que a igreja tinha dons, mas não um dom de profecia, essas coisas. Era uma igreja tradicional mesmo, né? Mas como eu precisava de uma igreja naquele período, e um amigo meu que congregava lá, trabalhava na universidade, e aí, como tinha essa proximidade já, aí eu resolvi ir para lá e fui ficando, gostei do pessoal, igreja bíblica, assim, não concordo com essa parte, mas assim, o pastor é uma benção, os irmãos são uma benção. E tu não se sentiu, assim, constrangido? Não, eles sempre souberam a minha visão, assim, sempre souberam de onde eu vim, sempre souberam a minha visão sobre os dons, nunca me... Claro que quando eu tinha que pregar, eu não ia pregar em 1 Coríntios, né? Que falava dos dons ali, pregar outros textos, né? Então eu tinha essa maturidade também para não criar esses conflitos assim. Mas eu vi também ali que, isso é importante que se diga, como que se tem um desconhecimento acerca do pentecostalismo. Que eu vi que muitas coisas eles viram que
que quebrou a expectativa deles errada sobre o pentecostalismo quando eu cheguei ali. Então o Eric também congrega lá até hoje, né? Que é o nosso amigo em comum também. E... Que igreja que é? Igreja Batista Aliança. Aliança. A igreja que eu congregava. Achei que era Batista Brasa. Não, a Batista Brasa foi a primeira escola que eu trabalhei. A Batista Brasa, ela é pentecostal, praticamente. Pentecostal, uma igreja pentecostal, pastor Hudson. Na Zenha? Na Zenha, sim, exatamente. sim. Exatamente. E o do pastor Maurício, a Brasa Church, também é uma igreja pentecostal, né? O pastor Mauri, a Brasa Church, sim, verdade. Não, porque eu lembrei do pastor Felipe Minho, que é outro formado em história. Professor de história também, tu falou que tinha poucos crentes cristãos, assim, né, formados em história. Batista tem o professor Rafael Clovan também, que é de história também. Que legal. E eu dava aula no colégio da Brasa, que fica ao lado da Batista Brasa. Isso, tem um colégio do lado. Eu dei aula até o ano passado lá. Que legal, muito interessante. Me fala um pouquinho agora sobre essa situação que tu comentou ali. Eu tenho essa curiosidade, eu já vou. Não quero ser provocativo contigo aqui, mas a provocação faz parte, né? Como dirá o Bujanra, e é necessária. Então eu vou tomar um lado, não quero que se ofenda, tá, Thiago? Mas assim, você congrega hoje numa congregação, numa denominação que tem... É impossível a gente falar de Assembleia de Deus sem falar tanto dos extremos, né? Uhum. Quando a gente fala em usos e costumes. Tem as mais tradicionais, como você citou, restauração, o Robert citou, e tem as que não são tanto, né? Como o Ministério Robert aqui, né? Vocês vão pensar que eu tô abrindo uma igreja, né? Não tá, mas enfim, tem essa, se a gente for abrir hoje, a gente vai ter a nossa cabeça, né? Sim. O que eu quero saber é o seguinte, com base histórica agora, com um especialista nisso, nós podemos afirmar que as tradições, algumas partes da liturgia e até mesmo algumas proibições ou não relacionadas a usos e costumes, ou até mesmo alguns movimentos feitos, são parte da história, ou muita coisa é crendice, ou é mito humano, é lenda, que foi transliterada, vamos dizer assim, do que veio da tradição, aí da tradição passou por 3, 4, 5, aquela história do telefone sem fio, aí chegou lá no final, lá a mulher precisa usar assim, o homem precisa fazer assado, ou a pessoa precisa fazer isso e aquilo. A matriz que eu congrego... Eu não quero te comprometer. É bastante Ministério Robert, tá? Não tem essa ênfase nos usos e costumes. É uma igreja... assim, bem sadia nessa parte, assim. Claro, é uma Assembleia de Deus, vindo da harpa, tem toda uma roupa que é uma Assembleia de Deus, não vai mudar a sua cultura, né? Mas ele é bem leve em relação a isso, então não temos esses problemas. Mas claro que no campo de Porto Alegre, campo de Canoas, igrejas principalmente igrejas mais de bairro, né? Elas são mais conservadoras assim. Eu não vejo, sinceramente, uma obrigatoriedade bíblica. Vamos pegar primeiro a teologia, né? Porque se houvesse, eu não consideraria os irmãos batistas como homens de Deus, os irmãos luteranos, os irmãos presbiterianos, que não têm os mesmos costumes. Eu vejo como uma cultura da igreja, que é costumes. Sim. O meu problema grande com isso é tu transformar isso... Em doutrina. Se tu deixa no usos e costumes, tu fala assim, ó, a nossa igreja é assim, show, aleluia. Todo clube que tu entra tem regras. Claro, com certeza. Tu não vai entrar num clube que proíbe bermuda, tu vai entrar de bermuda. Então a igreja, eu acho que é uma convenção de humanos ali, principalmente a Igreja Batista tem uma assembleia que se faz regras que são decididas entre eles. É uma eclésia, o próprio nome diz, né? Eclésia, né? Agora, quando tu diz que isso é critério de salvação, sim, aí que o bicho pega, né? Por exemplo, eu gosto muito de rap. É o estilo musical que eu mais gosto. Eu ia colocar um vídeo aqui. Não tem nada a ver com ele. Quem olha o cara, eu gosto muito de rap. Eu gosto das palavras, né? Então... Gosto bastante de rap. Se olhar lá na minha página do Instagram, Prof. Thiago Kiffer, tem vários raps lá. Isso, e tá passando aqui, gente, o arroba dele. Sigam lá que vocês vão ver meus raps. Tem uns que eu não publico, que é do meu tempo revolucionário, mas tem uns crentes lá, da minha época já convertido, né? E eu vejo que muitos militam contra o rap, dizem que não é um ritmo que pode ser cristão, tudo mais. Eu acho que o rap não pode ser um ritmo congregacional. Por quê? Sim. Porque a igreja não vai cantar o rap, né? Eu acho que o metal, o pesadão, não pode ser um ritmo congregacional. A minha avó vai estar lá cantando metal. Mas eu vou dizer que o Oficina G3 não tem músicas que são cristãs e bíblicas. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Ontem, nós estávamos eu e minha esposa vindo de Gravataí. E daí nós estávamos falando sobre isso, né? De algumas coisas. Fazer um culto e faz lá em cima do culto
um ritmo pagode. Um pouco mais leve que um rock, né? Mas não é errado. Acho que vale a pena fazer, né? Só que é aquilo que tu tá me dizendo. Eu também acredito dessa forma. Daí, não seria para um culto congregacional, né? Para um momento de adoração ali, tu vai... Até porque eu acredito de outras formas, né? Que a adoração ali seria um momento diferente. É a adoração, mas o propósito do grupo que está ali na frente, naquele momento, é de levar o pessoal à adoração. E eu bato na tecla, Robert, que eu não sou igreja. Nós somos igreja. Isso. Então, o culto público... Pô, caiu o nome, né, do ministério anterior. I Am Church. Não, mas é que isso é uma coisa que eu aprendi no ano passado, na verdade. Church, Eu, por exemplo, eu vou além, né, complemento o que o Thiago fala. Eu nem sou igreja, eu faço parte da igreja. Porque se eu morro, a igreja não acaba. Então eu não sou igreja. Sim. Eu sou parte da igreja. Um membro da igreja. Eu sou um membro da igreja, né? Exatamente. Então eu não sou igreja, você não é igreja, tá? A igreja sou eu. Nós I somos am um church. representante. Não, você não é. Daí Claro, sim. um arauto, né? É que esse I am, então eu sou igreja, né? Ele tem uma linha muito tênue, né? Porque eu posso dizer assim, eu sou a igreja porque eu represento ela onde eu estou. Claro. Show? Onde lá no meu trabalho, eu sou a igreja. Isso. Eu represento. Principalmente se eu tô num ambiente que não tem mais ninguém cristão. Nesse viés que o André falou, se eu morrer, a igreja continua? Com certeza. Porque, literalmente, a igreja é uma composição de pessoas, né? Mas eu me refiro nisso porque muitos falam assim, adore sem se preocupar com o irmão que está do seu lado. Isso não é culto. Culto público não é isso. Sim. É adoração pública. Todos ali estão adorando junto, né? Claro que eu não vou parar de cantar e parar de orar porque tá o xarope do meu lado me incomodando. É óbvio, não é isso. Mas é um culto público. Então, claro que eu não vou cantar um rap ali, que só eu vou. Se for uma apresentação, aí é outra história. Isso, faz um dia típico para isso, não? E aí eu acho que música, que eu vi que tem a parte da música também, né? Eu gosto dessa parte. Música não é só pro culto. Claro. Né? Eu acho que toda música adora o Senhor, mas nem toda música ou melhor, toda música cantada pelos cristãos adora o Senhor, porque não é toda música, né? As músicas da Anitta não adoram a Deus. Sim. Mas eu acho que toda música que tem um conteúdo sadio pode adorar o Senhor. Mas não é toda música que serve para o momento do culto. Sim. Então, eu acho que as vestimentas servem a mesma coisa. Tu não pode criar aquilo como uma doutrina bíblica. Tu não pode dizer que quem usa uma calça e não uma saia está indo para o inferno porque sempre foi assim. Isso. Tá, mas o que determina quem vai para o céu ou não é a palavra de Deus. Se tu acha errado usar calça, beleza, não usa calça. Isso não serve para tudo, evidentemente. Claro, né? claro. Quer ver um exemplo nessa questão? A Bíblia é bem claro o que é pecado e o que não é. Quer ver um exemplo nessa Às vezes a pessoa não lê a Bíblia, Thiago. Um exemplo Se lê, tá tudo resolvido. Um exemplo nessa questão de se sentir bem ou não, de sentir, isso aqui não é bom. Minha mãe sempre foi Assembleia de Deus, sempre foi assembleiana. E nos primórdios era saia, né? Não deixa ela ver esse episódio. Isso, não, mas a minha mãe, ela entende isso, né? A minha também não vai poder ver, né? A avó, então, todas, né? nessa caminhada que nós tivemos, né, teve um momento da vida que ela, não, vou começar a usar calça. E começou a usar calça. Só que nesse período, logo, não sei quanto tempo passou, não lembro agora, não contei esses tempos, mas ela retornou a usar saia. Falou assim, por quê? Eu perguntei, por quê? E aí me trouxe a curiosidade de saber. Ele falou, não estava me sentindo bem em usar calça. Costume. Né? Ela não está dizendo que aquilo lá vai para o inferno ou não, que quem não usa vai para o inferno, até porque ela convive com pessoas que usam calça, e isso é de boa para ela, mas para ela não se sentiu bem, então ela prefere adotar a saia. Exatamente. E isso, eu tenho que usar a calça. Se for no serviço que tem que usar, ela vai usar e não vai entrar em crise. Essa é a parte legal de alguém maduro, né, espiritualmente. Claro. Entender? Eu prefiro usar camisa. Não prefiro usar calça, não quero usar bermuda. Eu prefiro usar terno. Tá bom, usa terno, show. Né? Mas não porque isso vai me levar à salvação ou não. Exatamente. Mas falando da música, eu divido ainda em duas partes, né? Em algum curso, algum treinamento que eu dou, sempre falo que tem a música que é congregacional, né? E tem a música que é congregacional para íntimos. Por quê? Porque nisso do culto público é muito importante a gente tentar entender, não sei se tu compartilha ou não, se divergir, pode ficar à vontade, que
às vezes tem visitantes, tem pessoas que nunca tiveram contato com o palavreado que a gente utiliza como comum, né? Então tu chega e fala, Shekinah, Laço do Passarinheiro, sempre usa esse exemplo. Até o contexto, né? do louvor em si, né? Perfeito. Até o contexto. Não, os caras cantam em culto da praça e Exu... E o início parece Exu, parece estar invocando o Exu, né? A primeira vez... Eu sei que eu contei isso com o André. A primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu fiquei... Paz pecado, sabe? A palavra, por que os caras estão cantando nesse... Estão invocando o Exu. Que isso? Eu lembro se foi a primeira vez que eu ouvi. Oxalá é ruim também. E Oxalá não é nada de demais, né? Oxalá é quem dera fosse, né? Mas é isso aí, entendeu? Às vezes as pessoas que... Como o propósito do culto, né? A celebração ali é uma celebração... para adorar a Deus e levar aquelas pessoas que estão chegando, que vai ter pessoas maduras na fé, pessoas que não são maduras, que recém estão começando uma caminhada na fé, e tem aquelas pessoas que sequer começaram, que estão ali pela primeira vez, que nunca ouviram, estão sendo introduzidas. E a primeira imagem que fica, talvez a cultura dela vai trazer, imagina, eu entro com uma pessoa que tem uma raiz umbandista, tudo mais, e chega lá e está cantando Exu. Vai pensar o quê? Estão chamando aqui o Exu? Não, foi a primeira coisa que eu pensei, eu sou assembleano desde sempre. Mas é justamente isso. Claro, depois tu estuda, tu entende qual que é o propósito do louvor, e daí eu acho que entra em que o André tá falando, né? Porque assim, por exemplo, a gente pega uma música que eu amo muito, não tenho nada contra a música, mas é que hinos congregacionais para público e hinos para íntimo, mas pega a música Pode Morar Aqui, do Theo Rubia, que começa, minhas lamparinas estão acesas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, o que é Maranata, sabe? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Tu lê a letra, tu é crente, eu sou crente, que o Elias é crente, o Marco, todo mundo sabe, né? Tu tá Maranata, mas imagina alguém que não tem essa, que vai ir primeiro assim, cara chato, o Robert tá sempre convidando pra ir na igreja. Tá, hoje eu vou. Aí ele entra e começa a dizer que as lamparinas dele estão acesas. O leão rugindo. O ruge o leão, o descendente de Davi. Então são coisas... esses aí eu acho que é um negócio que assim, é para ambientes de pessoas maduras. Pessoas, uma reunião específica, um culto para líderes, um culto mais, harmonia, o carpinteiro batendo a porta. O que é isso? É lindo, gente. Eu amo esses... Eu gosto, canto, mas eu acho que pro público é diferente. Tu tem que analisar, né? Quando a gente fala de música, sempre assim, para quem nós estamos cantando? Para pessoas que não são cristãs na praça? Um rap, um reggae é legal. Isso. Chama atenção pelo ritmo primeiro e depois tu pega a pessoa pela letra. Quanto mais chiclete, inclusive melhor, porque ela sai da praça cantando, né? Não dá sem Jesus, não dá. Por isso é legal. Entra na Minha Casa fez tanto sucesso. Isso, porque gravaram em tudo que é tipo de ritmo, chamava atenção pelo ritmo, né? E aí depois tu vai pra segunda base, que seriam os hinos congregacionais públicos, onde tu exalta Deus, aí tu conta uma história, um início, um meio e um fim, né? Digno de glória e honra, né? Exaltando, porque grande és tu, aí a gente começa a falar. E aí eu acho que esses hinos mais, assim, que tem mais metáforas, me incomodam os hinos que tem muita metáfora no culto público, isso me incomoda um pouco. Porque tu tem que explicar, e às vezes os próprios cristãos não entendem o que aquela metáfora significa, né? A gente tem a sorte de ter o Thiago aqui. Tem aquela música Colossenses, Suas Linhas de Amor. Essa eu não sei. Essa eu não ouvi também. É muito boa. E tem uma parte lá que tem o homem. Eu não me lembro agora como é que é. E aí os jovens, pra não dar confusão, mudaram pra Cristo. Pra facilitar, né? Quem assiste assim... Pode no homem ver a Deus. Aí eles mudaram, pode em Cristo ver a Deus. Assim, porque gera no homem. Isso, mas que na letra da música dá pra ver que é em homem, letra maiúscula, a gente sabe que é Jesus ali. Sim. Mas um jovem que chega, bota em Cristo que evita qualquer tipo de... Mas essa questão que o André está trazendo, essa maturidade de interpretar qual louvor tocar, né, em cima do púlpito, então, que seria então essa ideia... Não é uma maturidade ou uma visão que todos os ministérios têm, que todas as igrejas têm. Porque às vezes você toma um cuidado na palavra. Não, hoje é culto de membros, né? Então a palavra vai ser mais direcionada para os membros, então vai ser uma palavra realmente que eu não vou me preocupar com quem não está ali, que não vai entender, porque a palavra é realmente para essas pessoas, o encontro é para isso. A palavra a gente até cuida com isso. Não é todos que cuidam, mas a palavra até tu cuida. Mas no louvor, que é o 50% dos louvores do culto, então, ou até mais, que acontece, o louvor, na maioria dos lugares, não se cuida, né? Além da questão das heresias, e aí vai, né? E essa questão também da crítica ao rap, a crítica ao rock,
Aí eu sempre faço a pergunta para a pessoa. Eu que tenho ali a página e tem muito seguidor de muitas denominações, às vezes tem umas críticas. Sim. Mas aí eu sempre faço a pergunta, a pessoa fica em choque. Assim, eu pergunto, tá, beleza. Qual que é o ritmo ou o gênero musical que é sacro? Essa discussão de música profana e sacra... Bah. Ela fica... Por quê? Qual é o ritmo que realmente, então, agrada a Deus? Porque, é o Daniel Samuel. O sertanejo também se canta... Sim. E hoje tá mais perturbado ainda. Exatamente. É a música clássica. Música clássica trocava nos lugares profanos também. Sim. Vamos ter que ir lá na música árabe, lá na música judaica, para ver qual é uma música que é. Pegar uma harpa. E se for estudar, é uma música do contexto deles também. Sim. Então, o que determina é a letra. Sim. Claro que um funk tu não vai cantar no culto. Não, existe... O funk é uma sensualidade também, né? Existe a questão ritmo musical, ritmo, que né? tem as técnicas também que vão trazer outras coisas, claro. Tá? Que vão ativar gatilhos e tudo mais. Exatamente. E nessa questão do gatilho, eu não entendo essa questão da sonoridade, ritmos, né? Religiosos, né? Isso. Mas a questão do gatilho, e é onde eu entro, assim, algumas pessoas talvez elas vejam isso, que o rap não é... Não, talvez esse rap abra ou ative um gatilho nessa pessoa, que é onde eu me encaixo, entendeu? Às vezes eu vejo um louvor num ritmo e falo, esse louvor eu não gostei. Não é porque às vezes até pegaram o ventre na minha casa, colocaram ali, que é um louvor legal, mas aquilo acende um gatilho na minha mente de vidas passadas, de momentos passados. Vidas passadas é complicado, mas de... Quando tu era professor. Quando tu cantava Racionais. De tempos passados. Então isso eu falo, não, então eu me abstenho disso aqui para não alimentar aquele gatilho. Boa. Né? Porque tu não pode criar regra pro outro. Isso, eu não posso dizer... É pra ti, né? Por exemplo, aqui claro que eu sabendo... Um alcoólatra não pode também, né? Criar E eu sei que gera o gatilho em ti, por amor, eu vou me abster de ouvir, evidentemente. Mas tu não pode criar a regra, né? Pra igreja, que é aquele ritmo... Mas é o cuidado que nós temos que ter. Tipo assim, eu não sei quem tem lá, que é os gatilhos que tem. Então eu vou tentar manter os louvores mais nessa questão... de adoração, então. E tem que pensar o ritmo que a minha avó consiga cantar e que a criança consiga cantar. Atenda, né? Como é um culto para todos, né? Foi um culto para jovem, beleza? Isso. Traz um louvor mais pegado, então que traz aquela galera dali e crianças. E a gente também não vai pode 3 palavrinhas. Departamentalizar muito a igreja, né? Fazer várias igrejas dentro da igreja eu acho complicado também, né? Claro. Então tem essa questão de que o culto é para todos, né? Claro que um ritmo mais agitado para os jovens, não tem problema nenhum. A linguagem, né? A linguagem. Não entregar o ritmo ao diabo, eu acho que é o principal, né? Porque o diabo não é dono de nada, então quando tu diz que o rap é do diabo, tu entregou aquele ritmo ali que pode abençoar muitas pessoas que só vão ouvir rap. E o pessoal desconhece que um dos primeiros raps foi cristão, né? Foi sobre Noé e a Arca de Noé. O próprio blues, né? O blues também é outro estilo que, né? O rock foi uma pastora evangélica que... uma das primeiras roqueiras. Porque tu sabe que eu penso, essa discussão é importante para pessoas que de repente vão ter essa discussão, né? A minha posição sempre foi, quando eu debati com pessoas que tinham esse problema com ritmos, e as músicas que não tem? Por exemplo, música instrumental. O jazz mesmo, o blues, tem muitos temas que são instrumentais, né? Tu não tem letra naquilo ali. Como é que eu vou determinar nesse ponto? Porque tu falou, o que determina é a letra. Se eu pegar um tema de blues, de jazz e colocar uma letra cristã, ele vira um hino, teoricamente. E se eu colocar uma letra que não seja cristã, ele vira uma música secular, vamos dizer assim, né? Uma música que não é cristã. Mas como que eu determino, então, por exemplo, entende? Então, não, tu não pode ouvir. Mas como é que eu não vou ouvir? Tu não vai no shopping? Se tu vai no shopping, tu entra numa loja... Não, e a pergunta que eu sempre faço também se é polêmico, mas vou falar. É isso que é bom, a gente pega os cortes... Só vai assistir Desafiando Gigantes no cinema? Não tem... Né? Oi? Só vai assistir Desafiando Gigantes no cinema, né? Prova de fogo... Agora o que tava no cinema, que é muito bom, inclusive, das crianças, como é que era? Barbie, não tô ligado. Não. Esse tu foi assistir, né? Da Barbie. Eu escrevi até artigo sobre a Barbie, assistam lá. Mas... Falando bem ou falando mal? Porque eu fui ver o filme da Barbie. Falando que o pessoal tava cancelando de grátis. Capaz, tá. Assistam lá, leiam o texto da Ultimato Jovem sobre a Barbie. Mas, o filme que fala sobre o tráfico de crianças. O Hobbit que me falou desse filme. É sensacional. Som da Liberdade. Som da Liberdade. Tem que assistir esse filme, é muito bom. É um alerta, né, pra igreja.
Mas aí só vai assistir esse tipo de filme. Não vai poder mais, não. Foi assistir Marvel, tá... Não falo nem Marvel, se tu assiste o Repórter que fez... Essa aqui já era, já ouviu uma música que não é, então tá, aquele dia eu quero entrar em outro assunto depois que o Thiago... Pode falar, Robert, que agora hoje eu... Gostei. Já puxar nas músicas, né? Mas, cara, nessa linha de estudo teu, que é do pentecostalismo, né? Que eu vi que tu tem um treinamento, depois tu pode até falar sobre o treinamento, né? Porque eu acho que eu me interessei e vou querer fazer. Opa! Mas o que te tem se atraído, assim, eu vi que tu colocou no Instagram algumas coisas assim, as pessoas acreditam algumas falsas verdades ou algumas facetas que as pessoas acreditam sobre o pentecostalismo, mas na tua pesquisa, tu vem, antes de entrar e emergir na pesquisa no estudo sobre pentecostalismo, você já vem de um lado pentecostal. E o que tu acha que mudou? Acho que isso aqui ratificou, né? Isso aqui amadureceu mais do que eu acreditava, isso aqui mudou o que eu acreditava. Tu acha que teve assim, alguma coisa? Linhas gerais, do meu personagem da tese, eu só vi como não deve ser, né? Ele era bastante racista, ele... acreditava que os americanos eram descendentes das tribos perdidas de Israel. Então ele era malucão, assim. Ele era fora da casa. Mas isso era meio pré-requisito também, não é? Na época, né? Na época, os caras, eles eram... Claro, eu não consigo colocar, assim... Passar pano nele e dizer que ele era homem do seu tempo, porque eu sempre cito o exemplo do Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor discipulado que escreveu, né? Ele foi um pastor luterano alemão no tempo do nazismo. E ele saiu da igreja luterana alemã, fez a igreja confessante, para não apoiar o nazismo. Ou seja, eu poderia dizer, os homens do seu tempo, muitos homens assim com a vida santa, mas apoiaram o nazismo. Sim. Ele não. Ele se absteve disso, né? Nos Estados Unidos teve tantos outros homens que foram contra as leis segregacionistas. Então eu não consigo simplesmente botar o Parham como um homem do seu tempo, que contribui, claro. Né? O Jonathan Edwards, que tinha escravos. Então, mas era do seu tempo, mas também tinha outros que furavam a bolha, né? Dessa época aí. Mas, linhas gerais, né? O que eu descobri? Primeira coisa é que eu não devo olhar só para o meu umbigo, né? Às vezes a gente dá até aquela raiz de incredulidade, às vezes, eu não vi um milagre, ou, tá passando essa dificuldade na igreja, ou a igreja ou eu não consegui ganhar tal alma que eu queria. Se eu olho para a história da igreja, eu vejo que Deus é o mesmo lá do tempo de Atos 2, que derramou o Espírito sobre a igreja. O mesmo Deus lá que estava em Jesus, que era Jesus, né? A imagem perfeita de Deus e que estava com os apóstolos, está em toda a história da igreja e manifestando os seus dons. A gente vê milagre na história da igreja, a gente vê avivamentos gigantescos na história da igreja. Bom, a gente estava vendo numa universidade há pouco tempo, lá em Asgore. Isso. E se acompanhar lá o portal que a minha noiva ela trabalha, mensagens assim na África, o que Deus tem feito de converter assim uma cidade inteira. Então são coisas que, estudando a história da igreja e do pentecostalismo, a gente vê que não é o que ficou lá no passado, como os sensacionistas dizem. E também eu não estou errado em acreditar nisso, porque a história da igreja toda acredita. Claro. Não nasceu no século XX a ênfase nos dons e nos milagres e nas curas. Não, isso aí vem toda a história da igreja. Toda a história da igreja. Né? Pessoas assim que se converteram só de olhar para o martírio, né? Aquela história. Eu não vou saber contar com detalhes aqui, faz tempo que eu não leio sobre ela, mas que foram condenados para os mártires, né, para morrer de frio, e das pessoas ali desertou, e eles botavam para os desertores ali, os que abandonavam o evangelho, eles botavam uma banheira de água quente. Porque aí a pessoa ela desertava, só que ela achava que ia sobreviver, mas dava um choque térmico, ela morria. E aí, num desses, os soldados ficaram lá dentro, e o soldado de fora, ele olha para esses soldados e ele entra dentro da água para morrer junto com eles. Não. Então são coisas assim que... Eu já li, eu também não lembro agora de cor, mas eu li isso aí, cara, é muito legal. Não, e aí era um jovem que até os caras que mandaram matar, porque era jovem, podia salvar ele e depois ele ser um pagão, e entregam ele para a mãe dele, e a mãe dele diz assim, eu não poderia
tirar a felicidade do meu filho em salvar ele, porque ele está morrendo pelo evangelho. Olha isso, uma coisa que, se não é Deus um testemunho desses, se isso, e além de não ver só meu umbigo, também me envergonha, né? Que eu não sou um cristão pensando um exemplo desse aí. Será que eu seria capaz de ficar dentro do lago lá? Será que eu seria capaz que nem aqueles caras lá que o Estado Islâmico matou na beira da praia? Será que eu conseguiria? Né? Será que eu conseguiria ser cristão nas catacumbas, embaixo da terra, que nem tem lá na Coreia do Norte, na China? Não sei se eu conseguiria. Será que se os pentecostais estiverem errado e ter grande tribulação, será que eu vou conseguir suportar? Então, são coisas assim que, estudando a história da igreja, eu vejo que é real, né? Que não é simplesmente uma loucura, que não é simplesmente uma abstração. Deus existe, Ele salvou a gente e Ele está presente no nosso meio. Então, são coisas assim que a minha fé ela se fortalece e eu fico envergonhado vendo, né? Então, seria mais ou menos isso, assim, não tanto acadêmico, mas mais na minha própria fé, né? Que a história da igreja me traz isso. Então, é uma alegria indescritível estudar esse tema, ter como profissão esse tema, né? Pensando assim. É uma alegria indescritível. Eu ia te perguntar, para quem não sabe, e também para via de regra, quais são os principais pontos do pentecostalismo? Por exemplo, se você se diz pentecostal, você crê nisso, e você não aceita ou não crê isso. Não deve. Ou não deve, né? Enfim. E aí, se você não se diz, no caso aí a gente pode aglomerar uma ou outra denominação, ou enfim, até mesmo profissão, né, de fé, você crê nisso. Só para fazer assim um apanhado, né? Porque tem muita gente que se diz de igreja pentecostal, mas acredita somente no falar em línguas. Basicamente, se resume muito aí, sou pentecostal, então eu rodo no manto, eu falo em línguas, eu falo isso. Não, as bases eu acredito que históricas sejam mais profundas que somente falar em línguas. Com certeza são mais profundas. Mas o falar em línguas, mais profundas que o rodar no manto, tá? Tá. Mas o falar em língua, historicamente, é a marca distintiva do pentecostal, tá? Não que alguém que ainda não, no entendimento pentecostal, não foi batizado com o Espírito Santo, e o entendimento pentecostal é que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. Isso é o entendimento histórico do pentecostalismo. Tá? Isso é interessante. É um entendimento histórico. Já existia essa ênfase lá no século XIX, com Irving, Benjamin Irving, mas vai ser o Parham que vai popularizar, e aí com Seymour se explode pelo mundo essa ênfase. É a ênfase principal do pentecostalismo. Claro que tem muitos hoje, inclusive dentro das igrejas pentecostais, que eles acreditam em outras evidências do batismo com o Espírito Santo. Então, a marca distintiva mesmo do pentecostal, mesmo hoje já mais atualizado, com mais vertentes, seria essa segunda bênção, esse revestimento de poder, que tu é salvo, tu tem o Espírito Santo, então se a pessoa não passou pelo batismo com o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, diferente do que os reformados acusam os pentecostais. Ninguém está dizendo que não tem o Espírito Santo. Sim. Mas alguns crentes buscaram e receberam um revestimento de poder, que é chamado pelos pentecostais de batismo com o Espírito Santo, que não é para rodar no manto. Alguns rodam no manto, eu acredito. Alguns caem, alguns dão rodopio, mas a função seria para o serviço. Ou para a missão. O empoderamento, O empoderamento. Tu seria capacitado, todo crente tem que evangelizar, todo crente, o Espírito Santo vai falar pela boca dele, mas esses que buscaram, e é para todo crente, disponível para todos, pela vontade de Deus, evidentemente, né? Tu não vai mandar em Deus, e aí é uma busca incessante, tu teria a capacidade a mais de pregar, de evangelizar, de trabalhar por serviço de Deus. Então, a marca distintiva do movimento pentecostal é essa ênfase na segunda bênção. Antes de tu continuar, se alguém, por acaso, isso eu não quero que o Thiago responda, eu quero que a tradição e a doutrina pentecostal, a tradição e a história pentecostal responda, né? Se alguém não tem a evidência máxima, vamos dizer, de falar em línguas, como que é encarado para a história pentecostal, para as pessoas? Depende do movimento. Alguns movimentos, por exemplo... Mas isso não está aliado, associado à salvação em nenhuma vertente, ou ponte, ou hipótese, isso tem a ver. Está associado teria a ver mesmo com essa força extra que se teria para... Exatamente. Claro que tu vai ver, em alguns movimentos, dentro desses movimentos maiores,
Alguém que desentendido vai dizer que para ser salvo precisa do batismo do Claro, Espírito Santo. sim. Mas nenhum pentecostal sério vai pregar isso. Não, e algumas pessoas... Até porque o batismo com o Espírito Santo só é para quem é salvo. Algumas pessoas desinformadas vão dizer que a pessoa que não tem uma evidência do falar em línguas ali não foi batizado pelo Espírito Santo. Eu acho que aí eu gostaria que tu pudesse trazer uma... Além do batismo, que é uma coisa mais... Além do falar em línguas, então, que é uma característica de quem é batizado com o Espírito Santo, existem outras características? No movimento eu clássico... queria ressaltar, assim, porque a evidência do Espírito Santo em alguém é baseada pelos frutos, correto? Isso, sim. Para ver se a pessoa existe o Espírito Santo nessa pessoa é os frutos, correto? Mas eu diria que, como todo crente que nasceu de novo tem o Espírito Santo, eu diria que nesse sentido são os frutos, entendeu? Então, a evidência que tu é salvo seriam teus frutos. Exatamente. Então, é óbvio que se tu é salvo, tu não vai mentir, tu não vai... e se mentir, vai se arrepender, obviamente. Não vai viver na prática do pecado, evidentemente. Mas isso o reformado também acredita. Né? Então, todo mundo que foi incluso no corpo de Cristo e foi salvo pelo Espírito Santo, ninguém se convence do pecado e da justiça do juízo pela própria... intenção, mas sempre capacitado pelo Espírito, né? Então seriam os frutos, evidentemente. Agora, essa capacitação para os pentecostais clássicos, e aí eu estou falando em nível histórico, seria o falar em línguas. Alguns grupos dentro desse pentecostalismo histórico, mas mais ligados àquelas igrejas reformadas que se pentecostalizaram, ou mesmo na renovação carismática dentro da igreja católica, ou mesmo pentecostais mesmo clássicos que mudaram de opinião, poderia ser alguns dons. Mas os que são clássicos na doutrina pentecostal, que surgiu lá no século XX, eles vão muito se basear nas evidências que aparecem no Novo Testamento, quando diz lá, fulano já tinha sido batizado, mas não tinha recebido o Espírito Santo. Atos, né? Atos. No próprio Antigo Testamento, quando vai se ler ali no original, quando... os profetas, quando Moisés, os caras começam a profetizar, a gente não sabe a profecia que foi, então eles vão entender que eram as línguas estranhas. Mesma coisa com Saul, né? Eles vão entender desse jeito. Então, nesse entendimento geral da Bíblia, o falar em línguas, que é diferente a línguas idiomáticas, que é chamado de xenolalia, para a língua glossolalia, né? Que são línguas que a gente não consegue é um babuzear, que o pessoal costuma dizer, né? Exatamente. Então essa seria a primeira. Teria alguma outra? Em nível histórico, a evidência seria essa. Sim. Certo? Alguns vão dizer que é a profecia, outros vão dizer que é outro tipo de dom, né? Mas, majoritariamente, os pentecostais clássicos vão colocar nas línguas estranhas. A Assembleia de Deus, na sua declaração de fé, coloca as línguas estranhas, sendo essa representante do pentecostalismo clássico. Né? Então, se eu sou pentecostal, creio nisso. Creio no que mais? Tu crê que os dons continuam. Todos os dons do Novo Testamento continuam. Não cessaram. Não cessaram. Então, os reformados, eles acusam, né? Eles dizem assim, porque... com todo respeito, não sei se é reformado. Que eu tô mas eu tô falando com respeito, né? Mas tu tá falando do ponto de vista. Eu te perguntei não o que tu acha, eu perguntei mas o que... muitos acusam assim que... E o Elias é muito maduro, o Michael, eles são muito maduros. Então, muito maduros. Né? Depois eu sou cancelado. Não, jamais. Tá só me gravando. Não, jamais. Botar no X, né? Eles são muito maduros, não, eles são muito bem resolvidos. Amém. Mas muitos acusam, né, desentendidos, muitas vezes, de que o pentecostal acredita na profecia, mas que a profecia ela cessou porque o cânon já está fechado, então a profecia seria a Bíblia. Mas não é nesse sentido que o pentecostal ele crê na profecia. A profecia do pentecostal seria muito mais direcionada para... Uma palavra revelada. Uma palavra revelada. Então, eu vou ter uma revelação sobre a tua vida, né? Uma oração que tu teve, que eu vou... o Espírito Santo vai descer sobre mim, eu vou receber essa revelação. Ou um direcionamento futuro para a vida do Robert. Então, Deus está me mostrando que tu vai ser um pastor. E aí, toda a vida do Robert vai se encaminhar para aquilo. Eu, por exemplo, uma vez o pastor... Lembra o pastor Moisés, que ele mancava, né? Ele disse que as minhas dúvidas iam ser o meu ministério. O que a minha vida encaminhou, assim, naturalmente, para eu ser professor. História, né? Fazer história, ser teologia, fazer... As dúvidas trouxeram curiosidades, né? E eu não consigo pregar que nem um pregador, assim... pentecostal, eu estudo que eu falo. Então, porque a minha vida levou para isso, entendeu?
Então, são direcionamentos para a vida. O pentecostal ele vai acreditar em cura. Então, o dom de cura, que é outra acusação, né? Que dizem, por que não vai nos hospitais para curar? Porque nem no Novo Testamento era assim. A pessoa curava pela sua própria vontade. Ninguém é curandeiro. É pela vontade de Deus, que algumas pessoas vão ter essa capacidade de orar e, mais do que outras, a gente não sabe por quê, vão ser curados, né? As línguas estranhas, a profecia. A maioria dos pentecostais são mais de linha arminiana. Né? A maioria das igrejas pentecostais vão por mais esse caminho arminiano. Ou seja, eles não são monergistas, né? Eles são sinergistas. Então, a gente tem participação ali na questão da salvação. Não como a gente decidir. A gente não é pelagiano. Mas há um livre-arbítrio direcionado, né? Porque a gente sabe que todos somos pecadores. Então, não é total esse livre-arbítrio. É sempre mais para o lado do pecado, mas há uma escolha nossa, não é uma marionete ali, né? Uhum. Então, linhas gerais seriam isso que o pentecostal crê. O pentecostal da Assembleia de Deus, maior parte deles vai ser pré-tribulacionista, né? A igreja se declara como pré-tribulacionista, ou seja, os santos eles sobem antes, né, da tribulação. Sim. E a tribulação ali 7 anos, tudo mais, e o dispensacionalismo que a gente chama, né? Muito bom. Thiago, a gente ficaria horas e horas, inclusive vai ter que ter a parte 2. E eu acho que seria super legal tu vir com a tua noiva. E eu acho que seria bem legal a gente colocar pontos de vista, né? Porque o Thiago super respeitoso aqui, né? Com cada visão, mas seria legal a gente ter um contraponto também, né? Com certeza. De repente, um pastor metodista, ou, né? A gente poderia fazer esse meio de campo, porque daí, nós cremos nisso. Qual que é o ponto de divergência? Não para guerrear, não discutir, claro, porque ninguém vai mudar a sua opinião, até porque todo mundo aqui que é bem resolvido, homens de letras, tu não vai mudar a tua opinião, porque tu aceitou racionalmente a tua fé e provou ela, né? Assim como eu também. Então ninguém vai convencer ou converter ninguém, mas acho que seria legal trazer esses dois pontos de vista, principalmente sobre isso de tribulação, que a gente não vai ter tempo hoje, não vai dar... Se o pessoal quer... a pessoa certa. Mas eu queria entrar nesse Se o pessoal discurso. quer, né, que tenhamos essa conversa com dois pensamentos diferentes, ótimo. Comenta aqui. Isso. Comenta aqui embaixo. Eu gostaria de ouvir, porque não é um debate, mas sim uma exposição de e pensamentos a prova diferentes. De que quem pensa diferente é irmão em Cristo também. É isso, não, porque as bases é a Bíblia, né? É a Bíblia, claro. Não vai mudar. Todo mundo crê no céu, todo mundo crê no inferno. Isso. Todo mundo crê na Santa Ceia, todo mundo crê que a salvação é por Jesus, então... Isso aí, muito bom. Então tá, Thiago, muito obrigado por você ter vindo participar, foi maravilhoso a tua participação conosco, obrigado, foi uma honra ter tido aqui. Vamos chamar a tua esposa, vamos chamar você também. Vai, você está no noivo, o caminho já foi, né? Entendeu? Olha aí a aliança. Professor Thiago Kiefer, tá? @Prof. Thiago Kiefer no Instagram. Acompanhem, por favor, façam parte da comunidade dele. Esse episódio, lembrando você novamente, vai para a clínica odontológica da doutora Caroline Lagman, né? Que nos patrocina aqui no PodSante. Agradecemos muito, muito. Rua Lafayette Cruz, em Canoas, Estância Velha, 206, a clínica da doutora Caroline. Muito obrigado, gente, por mais esse episódio. Obrigado, Thiago. Robert, faça as honras, meu amigo. Eu que agradeço, né? Então, fiquem com Deus. Thiago, agradeço muito a sua participação. Somou muito aqui, agregou muito no nosso conhecimento. Vai ser um prazer, então, como o André já propôs, trazer você, trazer a sua noiva, né? Até para trazer a noiva com... Esposa. Com uma visão já, né, da sua área de pesquisa também, como jornalista. Então, é um prazer, né? E agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, né? Peço que você compartilhe, que você curta, envie para os seus amigos que acreditam, que profetizam ou que, são credos nisso, né? Creiam na palavra de Deus, para que aquelas pessoas que não acreditam no pentecostalismo e aquelas que acreditam também, até para que possam contrapor, possam ver o que o Thiago tem a apresentar. Tá bom, meu querido? Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.